Para tratar da questão do paradigma do direito sob o ponto de vista das instituições que o formalizam, especificamente sobre o poder legislativo. Por que eu resolvi fazer isso? Porque a gente está num cenário caótico, que é penoso tanto para a mulher, quanto para negros, quanto para queer, quanto para homossexuais, quanto para travestis e todas as outras minorias. Então, eu acredito que a gente precisa pensar o direito não somente sob formas práticas de atuação no dia a dia, mas sob a perspectiva da institucionalização do direito. E o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem os nossos direitos servindo como instrumento de barganha no jogo do governo. Esse jogo do governo, a maioria das pessoas não se atenta para entendê-lo. Acredita que é a presidência da República a única responsável pelo governo do país. E, de fato, não é. O governo do Brasil ele se dá sob o relacionamento entre legislativo e executivo. Para que o executivo possa fazer qualquer coisa, implantar uma política pública, destinar uma verba orçamentária para, por exemplo, o atendimento de pessoas trans no sistema de saúde, ele precisa de leis. E essas leis só são aprovadas, elas vão para a tramitação no Poder Legislativo e elas só são aprovadas se há uma negociação para isso. Como a gente não consegue ter, pelo sistema de multipartidarismo que a nossa Constituição estabelece, a gente não consegue ter uma maioria que dê força para a presidência da República aprovar tudo o que ela quer, é necessário se negociar. O que se negocia? Se negociam cargos, se negociam emendas orçamentárias no orçamento da União, se negocia destinação de programas especiais para determinadas regiões do país, se negocia aprovações de projetos de leis de interesses de determinadas camadas, não necessariamente camadas da população, e, em que pese não haver ainda provas específicas, se negociam coisas não permitidas em lei, e aí o processo do mensalão está para ratificar essa colocação, que é uma colocação delicada, mas eu não posso passar batido nisso. O que acontece? Acontece que, em determinado momento do governo Dilma, não no governo do PT, essa coalizão quebrou. E aí a gente tem, hoje, 29 partidos compondo o Poder Legislativo. E a presidência da República precisa ter a maioria entre esses 29 partidos para poder governar, em todos os setores, econômicos, direitos humanos, saúde, tudo. Ela precisa dessa maioria. No momento que essa coalizão quebrou, foi um momento em que? O momento em que a presidenta resolveu intervir nas relações do spread bancário. Ela resolveu intervir nas relações do sistema financeiro. A maioria dos membros do Legislativo são financiadas pelo sistema financeiro ou por empresas que têm capitais sendo negociados no mercado de ações, portanto, atrelado ao sistema financeiro. E o governo se tornou caótico. Só que isso guarda ainda uma característica especial, que é a característica da bancada que está lá. Falei para vocês que ela é financiada, em especial pelo setor financeiro, e ela também é financiada por empresas. E ela é composta agora, na sua grande maioria, de setores conservadores, aquilo que a gente ouve na mídia, BBB, boi, bala e Bíblia. Então, você tem uma conjuntura política em que os setores conservadores estão com a faca e o queijo na mão contra o governo. Nessa brincadeira, o que acontece? Para que o governo possa tomar as medidas no campo econômico e evitar, ou pelo menos diminuir o efeito da crise que se instala, que, na minha opinião, é uma crise muito mais política do que econômica, algumas outras coisas, além daqueles mecanismos de negociação que eu falei para vocês, foram colocadas em jogo. Que coisas foram essas? Direitos humanos, direitos das minorias, reconhecimento de cidadania.
reconhecimento do caráter de ser humano a uma parcela significativa da população. Então, tudo aquilo que é considerado vulnerável está sendo duplamente vulnerabilizado pelo jogo político. A cidadania virou barganha neste momento que nós estamos vivendo. E isso ficou um pouco mais complicado quando a gente começou a ver o desengavetamento de uma agenda negativa. E como funciona isso? Por exemplo, a presidenta precisa votar o ajuste fiscal. Então, ela manda o projeto dela para a Câmara dos Deputados, e quem tem o poder de dizer se aquilo vai ser votado e quando vai ser votado é o presidente da Câmara, que é Eduardo Cunha. Ele, na realidade, o poder de agenda, de dizer o que vai caminhar no direito brasileiro, é dele, hoje. E como é que ele é escolhido? Não é votação. É aquilo que a gente não costuma ver na nossa Constituição, que ela manteve dispositivos do regime militar extremamente conservadores, que impedem que o processo legislativo seja efetivamente democrático. Existe uma concentração exacerbada de poderes nas mãos do partido que tem a maior bancada, que é o PMDB, e naquele que o partido escolhe como presidente. É ele que vai determinar o futuro do direito no país. Ponto. Estamos em péssimas mãos. E nessa brincadeira, a cada projeto que a presidência põe, ele desencrava um projeto negativo. E o que é que a gente vai fazer com isso? A gente tem que gritar, a gente tem que ir para a rua, a gente não pode calar. Mas, além disso, a gente precisa de fomento às redes de solidariedade, às associações. As associações, os movimentos, eles precisam estar engajados com associações formalmente constituídas, além das brigas, além de ir para ruas, além de vir para o sexy box, além de replicar. A gente tem que falar. A gente não pode silenciar, porque o que se está querendo fazer aqui é o silêncio. Se você tira a língua, se você tira a voz, você tira o corpo. Se nós somos silenciados, se nós aceitamos esse silêncio que está sendo proposto dentro dos próprios mecanismos da nossa democracia, a gente está aceitando a nossa própria morte. E eu deixo aqui uma mensagem de resistência. Não é uma mensagem tanto de esperança, porque é difícil tê-la. A esperança está na mão de cada um de nós. A mensagem é de resistência. O recorte que eu fiz para a gente conversar um pouquinho foi um recorte de raça e de gênero. E no momento em que os direitos sociais estão sendo empacotados e, de preferência, detonados, todas as minorias, com certeza, vão sofrer as consequências disso com maior incidência. Tudo que a gente conseguiu caminhar nos últimos 20 anos, 20 e poucos anos, no sentido de garantir igualdade material, porque igualdade formal é aquilo que está garantido na lei. E se nós formos observar, por exemplo, a nossa Constituição Federal, está lá descrito na nossa Constituição Federal que todos são iguais perante a lei, não é? E que todos, na verdade, deveriam gozar, então, dos mesmos direitos e que todos têm obrigações recíprocas de se cuidar e de se respeitar. Está lá esparramado ao longo da nossa Constituição. Então, é assim, eu tenho um arcabouço normativo que garante igualdade. Ok, esse arcabouço normativo garante igualdade, que tipo de igualdade? Garante igualdade, simplesmente igualdade formal. Qual que é o mecanismo que eu tenho para garantir igualdade material ou para, pelo menos, pensar em um formato para gerar a transformação dessa sociedade através de um conjunto de ações que demandam a atividade de todos os atores sociais envolvidos. E aí a gente está falando de sociedade civil, a gente está falando de Estado, a gente está falando de cada um dos indivíduos que, de alguma forma, estão inseridos nesse Estado e que têm um papel para gerar transformação. Essas políticas públicas, quando se trata de grupos humanos, nos quais você tem uma intersecção entre gênero e raça, elas geralmente são as políticas públicas ou políticas de ações afirmativas que sempre a população está com a mão à frente do corpo. E é interessante como o controle dessa perspectiva de que você vai estar tirando o meu privilégio, como ele é feito de uma forma que as massas se convençam de que vão estar perdendo algo se efetivamente compartilharem da oportunidade do outro pular
do trampolim pontualmente da mesma altura. Se você, por um acaso, for discriminado e for procurar pontualmente quem deveria lhe garantir os seus direitos, quantas e quantas vezes essas pessoas não são ofendidas, chacoteadas e acabam desistindo de pontualmente reivindicarem seus direitos, de lavrar um boletim de ocorrência, de ver um inquérito policial sendo aberto, de possivelmente ver um processo sendo instalado. Por quê? Porque o Estado, que deveria garantir pontualmente essa igualdade, não garante. E porque a sociedade, que deveria se ver como responsável por esse processo de amadurecimento, também não consegue se enxergar como responsável. Durante muito tempo, a gente usou o discurso que, para que houvesse inclusão e inserção de forma igualitária e livre no mercado de trabalho, que nós deveríamos pensar nas questões que são questões sociais. E que uma sociedade só sai da condição de subdesenvolvida, e não só economicamente, mas intelectualmente falando, quando ela consegue olhar os indivíduos como iguais, quando ela consegue pontualmente verificar na diferença a possibilidade de crescimento e de desenvolvimento. Então, tem algumas coisas acontecendo, alguns movimentos que são movimentos da iniciativa privada, de convocação de empresas, e por interessante que seja, as empresas que têm comparecido voluntariamente e assinado esse termo de compromisso de fazer ações afirmativas para a inclusão de negros e para a inclusão da população LGBT são empresas multinacionais e empresas que voluntariamente já vinham fazendo isso, independentemente da imposição do Estado. Porque aprenderam que, na verdade, diversidade garante desenvolvimento econômico, garante desenvolvimento social, garante liberdade, garante a igualdade não formal, mas aquela que é material e que a gente tem sonhado tanto com ela e trabalhado e lutado por ela. Eu acho que é isso. Nós temos uma Constituição que já foi tida como uma das mais belas, né, da história do direito transnacional, né, estudada muito em direito comparado. E ela traz uma lista quilométrica de direitos e garantias fundamentais no nosso artigo 5º. Em nenhum momento o sistema jurídico, e eu ouso dizer isso em âmbito mundial, né? Não conheço todas as constituições de todas as nações, países, enfim. Mas eu ouso dizer que não há qualquer constituição que defina homem e mulher, ou que defina gênero. Mas o que a gente tem, então? A gente tem um discurso implícito aqui, de que coisas naturais não precisam ser ditas, correto? Coisas naturais não precisam ser ditas. É natural que pessoas que nasçam com pênis são homens. É natural que pessoas que nasçam com vagina são mulheres. Assim como é uma aberração pessoas intersexo, e elas são obrigadas a se encaixarem em uma dessas caixinhas, e elas são mutiladas para tanto. Então, o que acontece? A partir dessa naturalização do sexo, não se questionava a questão. A pessoa trans era, aos olhos da lei, invisível, e aos olhos da sociedade, algo não agradável de se ver, porque era a prova viva de que esse sistema que naturaliza a genitália é falho, é um discurso falho, né? E eu vou jogar um pouco a culpa na ciência. E nós temos um problema com relação à ciência, porque a ciência ela é um discurso que não aceita controvérsias, né? E recortes, ele se pressupõe totalizante. O próprio método científico se pressupõe como verdade una. Nesse sentido, ele rouba. Nesse sentido, ele assume a posição da religião cristã, né? Na Idade Média, né? A verdade una, indiscutível, inquestionável. A diferença é que o método científico pressupõe uma certa comprovação. Entretanto, ao negar que há um discurso político, social, por trás de cada experimento, por trás de cada construção e cada conclusão científica, é aquele mito da ciência imparcial, da ciência que não é preconceituosa, da ciência que não serve a propósitos políticos, né? Ela está produzindo uma alucinação. Então, o que acontece com o direito? O direito nunca questionou gênero, porque assim, né? Vagina, pênis, homem, mulher, acabou, resolveu. Para que serve o casamento? Para organizar, para impedir incesto,
Para que serve a questão do casamento civil? Para dividir os bens, para garantir herança, né? Com as teorias de gênero e os estudos no campo da sociologia, antropologia e até da psiquiatria, chegou-se à ideia de que o sexo é pluridimensional. Ele não é determinado pelo seu cromossomo, pela sua genitália, por outros órgãos, ou até pelo seu comportamento, mas ele é uma junção de fatores contextualizada na ideia desse marcador de gênero na sociedade em que você vive, e também da sua psique. Aí surge a identidade de gênero. Então, hoje em dia, o que ocorre? Ocorre que, para o indivíduo trans ter acesso a mudar o seu nome de registro civil, levando em consideração que isso já é um direito, porque é o direito de personalidade, né? Para ele chegar nesse ponto, ele não pode simplesmente, como na Argentina desde 2011 eles podem, encostar a barriguinha no balcão, burocracia, e falar, ó, tá errado aí meu nome, muda aí. Tá, beleza. Meu gênero aí também, ó, como você pode ver, não rola, né? Muda aí. Ah, sim, senhora. Em 15 dias venha buscar a sua certidão. Não é assim. Aqui sabe o que acontece, minha gente? Agora tudo bem, já pode operar. Nós temos protocolo transexualizador no SUS. Qual foi a porta de entrada para que você pudesse ter o direito a fazer neovulvoplastia ou faloplastia? Não foi direitos, não. Foi patologização. Para que você consiga fazer valer o seu direito, que já existe, você tem que recorrer a um judiciário. E aí, o promotor de justiça, junto com o juiz, vai olhar e falar, cadê o laudo? Eu preciso de um laudo, eu preciso de um psicólogo ou de um psiquiatra falando que você preenche os requisitos do transexualismo. Quais são os requisitos? Há mais ou menos 2 anos se identificando com o sexo oposto, ou seja, eles são binários, né? E aí, quando você entra em juízo para mudar seu nome, sendo que você não se cirurgiou, porque você está na fila do SUS, ou porque você não quer, você quer ser uma mulher com pênis, e daí? Você é uma mulher com pênis. Good for you. Você tem que, de 2 uma, ou mentir para o judiciário e dizer, eu tenho nojo do meu pênis, porque eu sou uma mulher e mulher com pênis não rola, é horrível. Mas eu estou na fila do SUS. Antes era, não posso fazer nada, volta quando você tiver uma vagina. Agora já é STJ, já consolidou, nós não podemos responsabilizar uma parcela tão vulnerável da população brasileira, que não tem acesso à educação porque é expulsa da escola, não tem acesso à saúde, não tem acesso a emprego. Então, o que acontece? Não, nós não podemos, né, revitimizar essas pessoas, dizendo que só pode mudar nome e gênero se for operado. Mas, do laudo, a gente não abre mão. Onde já se viu? Mudar o nome, mudar o gênero sem o laudo. Eu atuo com casos. Quando vem o cliente para mim, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, você quer abrir precedente ou você quer resolver o seu BO? Porque para resolver o seu BO, você vai em psicólogo, o psicólogo vai falar, não, realmente, é uma menina trans, é um homem trans, está me contando aqui que se hormoniza por conta, olha que perigo. Se hormoniza por conta, desde os 14 anos, né? E com a ideia fixa de que ela pertence àquele gênero, eu vou dar o atestado. E aí vai para o judiciário e fala, olha, é trans, está aqui o atestado. Para eu ter uma vida digna, que é o maior objetivo do nosso Estado democrático social de direito, é a dignidade da pessoa humana. Esse é o objetivo. Agora, como ter uma vida digna ostentando uma documentação que não tem nada a ver com você? Teve uma trans feminista, uma ativista maravilhosa, e isso ela fala publicamente, então eu não me sinto mal em falar. Aqui porque ela dá palestras e ela usa isso muito. Como exemplo, que é a sentença de retificação de nome dela, é a Daniela Andrade. Ela diz que a sentença da juíza deixou ela muito feliz porque a juíza se focou nos direitos dela e não numa condição que requer cuidado. Então a juíza disse assim, não é o documento não é a pessoa que tem que se adequar ao documento, é o documento que tem que se adequar à pessoa.